Boa tarde, boa tarde. Nós estamos chegando. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos novamente aqui nessa terça-feira, reunião de oração, onde nós podemos estar louvando ao nosso Deus pelas ricas bênçãos que Deus tem nos dado nas nossas vidas, a cada momento e a cada instante. E eu gostaria de deixar com vocês uma meditação nessa tarde a respeito da palavra do nosso Deus. Por que é necessário orar? Por que é necessário orar? Talvez essa seja a pergunta que nós possamos estar nos fazendo. Por que é necessário a oração no corpo de Cristo? Por que é necessária a oração na igreja? Porque nós necessitamos nos alimentar com a oração diante do Senhor. E eu tenho sido por diversas pessoas, que têm perguntado a seguinte questão: se Deus é soberano e se Deus é soberano, por que eu devo orar? Qual é o lugar da oração no plano de Deus? Se Deus é soberano e na sua soberania Ele envia o avivamento onde e quando e do modo como Ele acha conveniente, então por que eu devo orar diante do Senhor? É uma boa pergunta, Mas a Bíblia, ela afirma que Deus é soberano e ao mesmo tempo nosso Deus, Ele é um Deus imutável. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, nos diz: porque eu, o Senhor, eu não mudo. Sabemos que ninguém pode manipular a Deus com suas orações ou com suas ações. Deus é de fato totalmente outro. Nós temos que pensar exatamente nisso. Também devemos lembrar que ninguém consegue penetrar na plenitude do que significa esta frase: Deus é soberano e imutável. Portanto, nosso Deus, Ele é um Deus que nós, pela nossa limitada imaginação, e como nós somos limitados também corporalmente e em espírito, nós não podemos questionar a ação de Deus, porque nós estamos falando de um Deus totalmente infinito. E nós devemos lembrar, por um outro lado, que as Escrituras, reiteradas vezes, ela nos ordena orar. Nos diz a palavra do Senhor: orai sem cessar, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Lá em Jeremias 33, 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscai e achareis, Mateus capítulo 7, versículo 7. Quando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, é o que o apóstolo Paulo ele nos fala lá em Efésios 6, 18. Ninguém conhecia mais o que significava Deus é soberano do que o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E no estudo do Evangelho nós vamos descobrir, meus amados, que o Senhor Jesus, Ele, tendo se levantado altas horas de madrugada, Ele orava ao Senhor. O próprio Filho de Deus deu exemplo de oração, de se afastar-se, de levantar de madrugada e de buscar o Senhor em oração, como nós encontramos lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Também naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. No Getsêmani, ele de joelhos orava, é o que nos fala Lucas 22:41. Então nós vamos encontrar o apóstolo Paulo compartilhando com as igrejas em todas as suas cartas
o seu compromisso e peso de oração pela igreja de Deus. Uma vez ele disse que se recomendava como ministro de Deus nas vigílias, nos jejuns, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. No Antigo Testamento, os exemplos também são diversos, encorajadores. Josué orou e o sol parou, é o que nos fala lá o livro de Josué, no capítulo 10, de 12 a 15. Também Elias orou e o fogo desceu, como nos fala em 2 Reis 18, 36 ao 38. Eliseu orou e o filho da sunamita ressuscitou, como nós encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 32 a 37. O rei Asa orou e Deus operou grande libertação, como nós encontramos lá em 2 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 a 12. O rei Ezequias estava com a morte já estabelecida e orou ao Senhor e Deus lhe acrescentou mais 15 anos, em Isaías 38, versos de 9 a 12. Na história da igreja, nós temos visto que épocas de avivamentos e grande manifestação do poder espiritual da igreja são épocas em que a igreja se consagra ao jejum e à oração. Homens que marcaram a história da igreja como sendo poderosos instrumentos nas mãos de Deus, como foi Lutero, como foi Calvino, como foi Jonathan Edwards, como foi Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, F.B. Meyer, Tozer, Torrey, Simonton. Então todos esses homens foram homens que oravam e que criam que Deus era um Deus poderoso, era um Deus que eles confiavam nas promessas de Deus a respeito da oração. Como é maravilhoso, meus irmãos, nós pensarmos exatamente sobre isso, a necessidade que eu e você temos da oração. Homens que marcam e têm marcado a história recente da igreja brasileira, como o reverendo Wilson de Souza, o pastor José Rego do Nascimento, reverendo Antônio Elias e muitos homens de Deus que no passado foram homens de oração. São homens que tiveram e têm a oração como uma das prioridades das suas vidas. Deus estabeleceu estes momentos de oração para que esses homens pudessem ser instrumentos para conhecermos a vontade do nosso Deus. Algumas realidades só serão alcançadas e conquistadas pelo fato de que creem que Deus responde às orações e oram. Nada tendes porque não pedis, é o que fala Tiago no capítulo 3, versículo 2. Nós podemos invadir aquilo que é impossível aos nossos olhos através da oração. A promessa bíblica afirmava que após 70 anos o povo de Deus seria restaurado do cativeiro babilônico e estaria ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor a cada momento e a cada instante nas suas vidas. Daniel colocou-se de joelhos para que Deus restaurasse a nação, cumprindo a sua promessa. Deus liberou o seu anjo para que a resposta finalmente chegasse a Daniel e toda a nação foi abençoada, porque um homem entrou na brecha, é o que diz lá em Daniel capítulo 9, versículos 20 a 23. A semelhança da relação existente entre a evangelização e a eleição, ou seja, se Deus elegeu todos os homens, todos aqueles homens que são eleitos e não, e nós pensamos, se Deus já elegeu os seus eleitos, se Deus já escolheu através da sua presciência, antes da fundação do mundo, por que nós devemos orar? Por que nós devemos evangelizar?
né? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz, porque é Deus quem sabe quem são os seus eleitos e não nós. A nós cabe chamar os eleitos pela pregação do Evangelho. Todo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Finalmente Deus é responsável pela contabilidade. Nós cuidamos dos departamentos de promoção e relações públicas. Sabemos que Deus é soberano e imutável. Sabemos também que dentro da sua soberania e imutabilidade, Deus ordenou que orássemos para que pela fé tomássemos posse das promessas e arrancássemos das garras de Satanás a propriedade de Deus, remida pelo sangue da cruz do seu Filho. Não há avivamento sem oração. Igreja que não ora, não cresce espiritualmente. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, é o que nos fala a palavra do Senhor. E nessa terça-feira, nós queremos convocar você, amada igreja, para que possa orar, para que possa buscar o Senhor. E que Deus lhe abençoe ricamente diante da sua palavra. Orai sem cessar. Busque o Senhor em oração, para que possamos estreitar a nossa comunhão diante do Senhor. E que Deus nos abençoe a cada momento e a cada instante.